Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida de uma forma especial. Você que me ouve, que está sintonizado aqui no meu canal, nesse vídeo, que Deus possa edificar a tua vida extraordinariamente nessa oportunidade. Estou com a minha Bíblia aqui aberta na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, se você quiser me acompanhar, o verso de número 14. Paulo escreve algo aqui muito interessante que eu quero trazer aqui à tona e ao teu coração para o nosso entendimento. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, quando muitos ouvem e leem esse texto aqui, paulino, quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, muitas pessoas, igrejas, líderes têm uma opinião, uma interpretação distorcida do que Paulo quer dizer. Quando eles leem esse versículo, eles encontram uma brecha, uma abertura para se viver de forma libertina e para se usar um jargão muito conhecido em nosso tempo, que é proibido proibir. Então essas pessoas não querem viver regido por regras, por princípios, por preceitos nenhum, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mas será que Paulo realmente quer dizer isso? Será que Paulo aqui abriu uma concessão para que nós possamos viver de uma forma livre, libertina, com uma liberdade demasiada, exagerada, extravagante? O que Paulo quer dizer aqui é totalmente diferente daquilo que muitas pessoas interpretam. Aqui Paulo não está abrindo uma porta, uma abertura para se viver de qualquer forma, para se viver de forma libertina, para se viver de forma pregressa e para se viver de forma promíscua, não. O que Paulo quer dizer aqui, quando diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, e o pecado não terá domínio sobre nós, o próprio Paulo aqui ele vai corrigir em seguida esse pensamento. Porque no verso 15, Paulo diz: pois que? Pergunta. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, Paulo, para contrabalancear, para equilibrar essa balança, nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, no verso 15 ele faz essa pergunta: pois que? Pecaremos porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Para quem quer viver de forma libertina e preguiça, Paulo diz que nós não devemos mais viver debaixo do pecado, escravos do pecado. Há uma lei que nos rege. E quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, não quer dizer que nós vamos viver de forma libertina, mas sim debaixo da graça. Paulo está avisando aqui duas regências, está avisando aqui dois testamentos. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: nós não estamos mais debaixo da primeira regência, a regência da lei, a regência que apenas dava conhecimento daquilo que era pecado, mas não te dava capacidade para vencer o pecado. Então, Paulo, mais à frente aqui no capítulo 7, ele vai falar sobre essa regência da lei. Paulo, ele sabia no seu interior o que ele deveria fazer e que era bom, mas ele encontrava nos seus membros outra lei que militava contra a lei do seu entendimento e que o fazia pecar, o pecado que habitava dentro de Paulo. Então, Paulo está falando dessa regência da lei, porque quando Paulo estava debaixo da lei, quando os judeus estavam debaixo da lei, eles estavam debaixo do pecado, porque eles apenas tinham conhecimento daquilo que era pecado e que não deveriam fazer, mas ao mesmo tempo eles praticavam tudo aquilo que era contrário da vontade de Deus. Mas Paulo diz que nós estamos debaixo da graça, não somos mais regidos pela lei, mas pela graça, pelo favor divino, pelo dom gratuito da salvação, o Espírito Santo agora habitando em nós, nos santificando, nos gerando novamente. É sobre essa regência que Paulo está dizendo. E quando Paulo diz que nós estamos debaixo da graça, nós somos regidos por um princípio. Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, no verso 2, ele diz: porque a lei, veja só, lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo fala sobre a lei do Espírito. Agora é o Espírito que nos governa, que nos orienta, que nos rege, que nos controla. A lei do Espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós e nos dando coordenadas, o Espírito Santo controlando as nossas vontades, o Espírito Santo controlando a nossa mente, o Espírito Santo controlando o que pensamos, o que falamos e da forma que agimos, a lei do Espírito. Então, para você que pensa que Paulo está abrindo abertura aqui para se viver de forma libertina, não. Nós somos regidos não pela lei do Antigo Testamento, a lei que não aperfeiçoava, a lei que não salvava, a lei que não tornava o homem melhor, que não aproximava o homem de Deus. Mas nós somos regidos pela graça e a lei do Espírito. Entenda isso. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que viver conforme a lei do Espírito. O Espírito tem leis, o Espírito tem diretrizes, o Espírito tem comandos, o Espírito tem princípios. E é esses princípios e comandos e preceitos e leis que nós devemos nos sujeitar. Deus abençoe a tua vida se você conseguiu chegar até o final desse vídeo. Se você gostou, compartilha, curte, comenta e divulga para a glória de Deus. Amém.